Soutor, a sua explicação não me convence, Soutor. E vou-lhe dizer porquê. Porque o processo da negociação entre os pendentes que existem entre o BPN e a SLN não pode ser segmentado. E a estratégia de gestão do BPN foi segmentar estes problemas. Porque quando o senhor diz, e disse-o várias vezes, e vários responsáveis do BPN o têm dito, que estava em curso o tratamento daquilo que era a exposição do BPN ao grupo SLN, em termos gerais, em termos das empresas, em termos dos ativos, e o senhor reconhece aqui que foi feita a reestruturação de muitos desses créditos, aumentando períodos, diminuindo, alterando juros e promovendo, portanto, até financiamento para que essa reestruturação fosse feita. O senhor colocou de lado, numa prateleira, a negociação do projeto César, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E se o senhor tivesse colocado como estratégia global do banco, nesta negociação, os senhores têm aqui, no projeto César, reconhecida a titularidade da Marásia, 60 quadros ou 65, que valem 40, 50 ou 60 ou 70 milhões de euros, digam lá quanto é que vale, então deem em dação em pagamento, por dívidas resultantes da reestruturação dos outros créditos. Porquê é que não o fizeram, Sr. Francisco Bandeira. Primeira questão, Sr. Deputado. Primeira questão. Situações diferentes tratam-se de forma diferente. Não estou a falar antes. A negociação com o interlocutor tem que ser global. E quando se negocia para reestruturar e refinanciar um débito que me tem a mim, eu digo, não, vocês têm um débito aqui, mas também eu tenho aqui um outro débito que preciso de convergir e de renegociar paralelamente, porque o devedor é o mesmo, Sr. Houve uma perspectiva de entrega, chegou a haver uma perspectiva de entrega, exigindo um pagamento, por parte do BPN, naturalmente, de imposto de selo entre 1,2 e 1,8 milhões de euros. Está estimado esse valor, é um valor estimado. Porquê é que não foi aceito? A razão de fundo é aquela que eu expliquei. Essa questão fiscal, até para mim, não é... Se fosse receber um património que sabia que, no mínimo, me ia valer 30 milhões de euros, ou 25, porque era o valor mínimo da avaliação, e ia pagar 1,8 milhões de euros de responsabilidades fiscais de imposto de selo, eu fazia o negócio já. Não é, Soutor? O senhor também fazia, não fazia? Sim, talvez. Visto assim, talvez. A menos que, se me permite uma pergunta, acha que, em algum momento, esse património está fora de controle, ou está fora de órbita, ou perigou da esfera pública? O que está é os contribuintes a pagarem este buraco. Só para encerrar esta questão do projeto César e do Miró, o Soutor não me convence. Não me convence essa estratégia. Não me convence. Não sou o único. Não me convence que não fosse possível, durante 4 anos, resolver em benefício do BPN a questão dos Miró. Benefício líquido. Soutor, eu queria fazer uma última pergunta que tem a ver com uma afirmação sua, também de 12 de junho, relacionado com a carteira de clientes. Enfim, o número de clientes é muito bom, etc. Soutor, eu tenho aqui uma informação que diz o seguinte, vou passar a ler. É muito difícil entender e, sobretudo, explicar a existência de milhares de cartões de crédito por ativar, a existência de milhares e milhares de contas a zero e ainda a existência de centenas de netpays sem qualquer movimento. Isto é o diagnóstico feito pelo Banco BIC, que tomou conta do BPN, da situação do BPN que foi encontrar. A existência disto, como é que o Sr. Doutor explica? Isso permita-me também concluir, que esses objetivos fixados são objetivos perfeitamente ilusórios. São fixados, impostos internamente, são objetivos perfeitamente ilusórios e que serviram, de facto, tenho que lhe dizer isto, olhos nos olhos, para tapar
a imagem de degradação do banco, que de outra forma seria mais visível. Porque a existência de milhares de contas à ordem a zero, durante meses e meses e anos, a inatividade de milhares de cartões de crédito, etc., só pode significar isso. E já agora vou-lhe... E esses cartões foram todos vendidos? E essas contas à ordem foram todas postas a zero ou foram abertas depois da nacionalização? Como? Cartões oferecidos. É isso que eu estou a dizer. Oferecidos. Sabe qual é a decisão do Banco BIC sobre isto tudo? Eu vou dizer qual é a decisão do Banco BIC sobre esta matéria, porque naturalmente poderá ser alvo de uma reflexão nesse tal encontro de amigos. É que a existência de milhares de cartões por ativar, a existência de milhares e milhares de contas a zero e a existência de centenas de netpays sem qualquer movimento foram obrigatoriamente, ou estão a ser obrigatoriamente extintas no período de 60 dias. Então aquela só chegou. O Sr. Deputado, no Hora Novo, queria fazer uma referência final fora do tempo de intervenção. Só não fiz no início, porque o deputado João Almeida não estava aqui. Portanto, queria fazê-lo na sua presença. De facto, na última audição, e isso faz parte da ata a partir das 2 horas da audição, em resposta a uma questão suscitada por mim, o Dr. Jorge Francisco Bandeira diz de facto que não reportou ao Banco de Portugal a incidência de que tinha sido notificado em 16 de junho da existência de um processo contra si. Não sentiu essa necessidade, continua a dizer, de informar o Banco de Portugal e, quando confrontado por mim com o teor do documento que assinou, que na parte final o obrigaria a reportar em 15 dias qualquer incidência que tivesse alterado os pressupostos, mesmo que não fosse transitados em julgado, o senhor disse o seguinte: faça a leitura da declaração que me acaba de fazer, reconheço que deveria ter reportado. Não o fiz, porque os serviços ou não me reportaram, ou não me avisaram, ou eu esqueci-me, não o fiz, devia tê-lo feito. Portanto, fica reposta a verdade. Muito obrigado, Sr. São algumas, mas suponho que são breves, embora a resposta seja conjunto. Sr. Francisco Bandeira. O senhor, na primeira audição, disse qualquer coisa como isto: sem resolver o problema do papel comercial, não havia ninguém que sequer quisesse estar perto do banco. Eu, sobre isto, queria lhe fazer 2 perguntas. Acha que este problema está resolvido? E se o facto de, neste momento, ainda decorrerem umas centenas de processos contra o BPN, implicando valores superiores a 200 milhões de euros, se considera que esta situação corresponde à resolução daquilo que era, para si, um problema central face às declarações que eu reproduzi. Segundo, apesar de ninguém querer estar perto do banco nesta situação, a verdade é que foi aqui afirmado pelo Dr. António Tomás Correia que em 2009, eu não sei exatamente se foi em 2009, mas depois da nacionalização, a ideia que ficou aqui adquirida foi logo a seguir à nacionalização, o Montepio terá apresentado uma proposta ao Governo, não sei se ao Governo, se ao Conselho de Administração do BPN, se ao Governo que terá transmitido ao Conselho de Administração do BPN, se à Caixa Geral de Depósitos, cujos contornos eram, pela descrição feita, muito semelhantes àquelas que acabou por fazer em 2011. E que, na altura, o Montepio estaria na disposição de pagar entre 100 a 150 milhões. Eu queria que confirmasse ou não a existência dessa proposta e como é que, enfim, os interpelantes reagiram. Terceira questão, ou segunda questão. A proposta do Montepio era ou não era vantajosa? Vamos imaginar, Sr. Doutor, que
tínhamos um quadro em que só concorria o Montepio e, eventualmente, propostas do tipo daquela do António Ribeiro, Aníbal Ribeiro. Acha que, perante uma situação destas, a proposta de Montepio podia ou não ser uma última saída para cumprir os desígnios impostos no memorando? Comprava as agências todas, comprava os meios de pagamento todos, pagava, ficava com os depósitos e pagava 1,22% por cada não sei o quê, não tinha recapitalização, assegurava o emprego de pelo menos 350 trabalhadores, colaborava com o Estado, lateralmente, naturalmente, sem responsabilidades, na recuperação dos pares. Eu pergunto que gostava que comentasse isto deste ponto de vista. Não é do ponto de vista do concurso, é do ponto de vista do valor intrínseco da proposta e se poderia ou não ser encarado pelo Governo, numa solução da ausência de outros concorrentes, uma saída para responder ao quesito do memorando. E esta pergunta é muito importante, como vê. E mais, se o senhor, na análise das propostas que fez, candidatas, teve alguma vez percepção, conhecimento, alguma vez foi comunicado, que o Montepio também estaria disponível para alterar a sua proposta inicial? Terceira pergunta. Doutor, o senhor disse que o primeiro processo de privatização era relativamente rígido. Um um membro da sua tutela na altura, Dr. Carlos Costa Pina, disse aqui, do ponto de vista instrumental, o perímetro do primeiro processo de privatização e aquele de junho de 2011 eram relativamente próximos. Relativamente próximos, eram muito semelhantes. O perímetro da privatização. Eu queria que sustentasse a sua afirmação de ser relativamente rígido e, sobretudo, sendo rígido, se era essa a sua opinião na altura, face às condições do mercado vigente já naquela altura, porque é que o senhor não deu um murro na mesa? Com a sua experiência. Não. Se vamos para o mercado com este processo, não vamos ter nenhum cliente. Finalmente, tarefas das pares. O que é que o senhor acha, como homem experiente da recuperação deste tipo de ativos, sobre o tempo médio esperável para a recuperação daquilo? Médio, estimado. O número de recursos humanos, se aquilo não é o número, se aquilo necessita ou não de recursos humanos especializados e conhecedores da situação, e se o senhor acha que é uma solução favorável, uma espécie de titularização daquelas entidades. Isto é, despedindo os trabalhadores todos que lá estão e entregando aquilo a uma entidade privada qualquer. Que argumentos é que pode haver para uma situação deste género, sendo certo que estão lá, enfim, 300 pessoas altamente qualificadas e conhecedoras dos processos que lá estão? Muito obrigado.